Eu quero conversar rapidamente, antes de trazer outros dados importantes aqui, com o nosso comentarista lá em Brasília, o Zé Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo. Agora há pouco a gente entrevistou o deputado federal Coronel Assis e ele mencionou que esses dados que foram questionados pelo Fábio Piperno sobre acusações maiores para negros do que para brancos seriam uma narrativa. Esses dados, e eu preciso trazer isso para a nossa audiência para que todos os lados sejam contemplados. A gente sempre faz isso aqui. A pesquisa mais recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aqui no Brasil traz que, do total de acusados, 46,2% são negros, acusados por porte de drogas aqui no país, e 21,2% são brancos. Ou seja, essas pesquisas indicam, sim, que, de alguma forma, a população negra é mais afetada, digamos, ou é mais acusada pelo porte de drogas aqui no país. Mas há também agora esse debate de boa parte da bancada que afirma que esses dados seriam uma espécie de narrativa justamente para contrapor essa decisão que parte do Supremo Tribunal Federal e que tem este como um dos argumentos principais para a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Como é que você avalia esse debate que mistura questão técnica, mas também religiosa, de costume e que gera tamanha repercussão, hein, Zé? Muito bem-vindo, viu? Pois é, obrigado. Obrigado a todos aí. Olha, esse debate sobre as consequências desta epidemia do uso de drogas, ele é muito amplo, né? E vem exatamente na esteira de longas lutas de vários países, né? É bíblico esse problema. Já houve guerra sobre exatamente o uso de drogas. Então, é um problema social. E isso cai exatamente no Supremo, que dá aquele sim ou não à linguagem binária que é própria do Judiciário. O Congresso Nacional é que faz esse balanceamento que cobrou o presidente do Senado Federal. Quer dizer, por muito pouco, por muita diferença, o usuário, sei lá, ele pode passar de não ter absolutamente nenhuma consequência jurídica a um crime hediondo, né? Então, isso é muito pesado, é muito sério. Aí a dificuldade do Supremo e da Justiça em geral decidir sem essa dosimetria do próprio Congresso Nacional. E isso fica muito claro. Agora, sobre esses dados, eles foram usados, inclusive, no julgamento. Todos os ministros discutiram os dados. É que o Brasil tem mais negros, não adianta. O Brasil tem mais pretos, então é claro que haverá sempre mais pretos em tudo, né? Nas prisões, nas saidinhas, nos passeios. É assim, não vê quem não quer. Esta é a nossa realidade. Esses dados, eles vêm também mostrando que os pretos moram em áreas conflagradas por uma injustiça social que vem de anos, né? E não pode ser corrigida exatamente agora. Então, não são dados recentes e são argumentos que são sempre jogados em debates assim. O Fábio Piperno diverge de você aqui, Zé. Então eu vou abrir mais um espaço para o Piperno e depois a gente segue com mais uma informação importante, só que neste caso sobre álcool. Vai lá, Piperno. Não, Zé, aliás, eu concordo com o Zé em quase tudo, inclusive essa reflexão que o presidente Rodrigo Pacheco trouxe é muito importante. Quer dizer, se eu tenho um baseadinho, tá? Eu sou usuário ou eu vou vender para o Alangani? Então, realmente, esse é um ponto que eu acho que exige reflexão, é verdade. Agora, Zé, para ser, assim, fiel, por exemplo, aqui o IBGE. E aí eu vou usar de fontes oficiais, como, aliás, eu ia dizer para o deputado. Eu não usei números de ONG, como ele imaginou. Que falou, as ONGs têm muitos números. Não, são números do IPEA, que agora o Evandro atualizou. Mas se a gente pegar o IBGE, por exemplo, o IBGE ainda confere, acho que uma pequena maioria aos brancos no universo da população brasileira. O Piperno, tem uma confusão, né, principalmente no debate público, que é correlação com causalidade. Então, de fato, é verdade, você tem mais pessoas presas que são negras e pardas. Mas pode ser porque essas pessoas estejam mais associadas
ao tráfico de drogas. Eu estou fazendo uma correlação, não estou fazendo uma causalidade. Não estou falando que a pessoa é presa por ser preta. Uau. Não é isso. Eu estou falando que existe uma predominância maior, isso no sistema carcerário, de pessoas negras no sistema carcerário. Por quê? Estão mais associadas à violência. Aí a gente entra nas causas, por que essas pessoas estão mais associadas à violência? Tem uma variável omitida, como falta de educação, pobreza, etc. A gente pode entrar nessa discussão. Mas essa confusão entre correlação e causalidade, ela é muito comum na sociedade. Posso dar um dado muito, muito concreto? Tá. Há um vídeo circulando aí de uns 2 dias para cá. Eu, inclusive, publiquei esse vídeo no Twitter do Coronel Melo, candidato a vice-prefeito de São Paulo, quando ele era ainda o chefe da rota. Esse vídeo está circulando porque ele diz claramente o seguinte, não sou eu que estou dizendo isso, ele fala que a abordagem do policial às pessoas aqui nos Jardins é uma, a abordagem às pessoas nas periferias é outra. Perfeito. Essa é uma crítica, por exemplo, que o cidadão que está lá na periferia faz, que aqui a polícia é mais agressiva. Não, eu concordo contigo que possa ocorrer algumas exceções e ter um tratamento diferenciado. É claro que isso vai existir. Agora, eu não posso também entender que a média vai ser a exceção, né? Então, confundindo sempre essa correlação com causalidade.